Boa noite, bom fim de tarde para quem está no Brasil. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live Integral Woman. Sou Bia Campese, é um prazer enorme estar aqui, gente. Eu fico super honrada de poder substituir a Tânia nesses momentos, né? Muito legal. Vamos ver quem já está entrando aí, quem vai assistir essa live depois, né? Já fica sabendo aí que as lives ficam gravadas. Nossa convidada já está chegando. Isso. Bom, para quem não conhece, a Integral Woman é um hub internacional com três pilares: de desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. Né? A Tânia, que é a nossa CEO, ela tem a Integral Woman Tour também, então ela está viajando, né? Aproveitando aí também esse serviço a mais, essa experiência que ela proporciona para as pessoas que viajam com ela, né? Maravilhoso. Deixa eu aceitar aqui a nossa convidada. Tá chegando, já vão compartilhando. Já vão compartilhando a nossa live, já convida porque a gente vai falar do poder da comunicação. Sim. Maria, tô te aceitando aqui. Qualquer coisa, manda uma mensagem, tá? Senão eu tento te convidar de novo. Porque comunicação, gente, tem um poder muito grande. E a gente vai falar sobre isso, justamente. Qual é esse poder? O que que envolve a comunicação? Um pouquinho de como funciona a comunicação, né? E para isso, a gente tinha que trazer a Maria para falar sobre comunicação com a gente. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aceita aí, que eu já te aceitei. Vamos ver. Ah, esse Instagram gosta de pregar peças na gente. Enquanto isso, a gente vai, né, assim, desenvolvendo, falando sobre o Integral Woman. A gente, Ah, ela entrou. olá, agora sim. Agora sim, seja muito bem-vinda à nossa Obrigada. live. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos quem está chegando agora. Tá escuro, né? Não? Tá bom? Ah, tá bom. Tá Tá bom? melhor Então, que o meu, que eu tenho beleza. uma luz em cima do meu nariz, assim, ó. Ah, Sua iluminação tá melhor que a minha. aí, vamos. Muito bom. Muito Muito obrigada, muito bom. bom. Muito obrigada, viu, Bia? E Bem-vinda. Eu muito. vou, eu vou só introduzir, assim, para quem não me conhece ainda, eu sou a Bia Campese, né? Eu trabalho com comunicação não violenta, então todo o meu processo de coaching, mentoria, ele está embasado na comunicação não violenta hoje em dia, né? Ela fez sentido para mim na minha vida, então é o que eu tenho para oferecer, né? Assim, essa experiência de comunicação não violenta. Tem um curso online também e sou aqui embaixadora da Integral Woman, estou representando a Tânia hoje. E a nossa convidada é a Maria, que vai se apresentar também, Maria Ramos. Conta pra gente. Olá, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada, Tânia. Bom, eu sou a Maria Ramos, eu tenho uma empresa de comunicação e eventos, a Amar Comunicação e Eventos, e eu trabalho com comunicação há 30 anos, né? Desde a minha formação, eu comecei a minha carreira na Bosch, aqui no interior de Campinos, durante a faculdade, então foi muito, muito bom, né? Porque eu já comecei a colocar na prática tudo que eu estava aprendendo, tirando dúvidas, e de lá para cá eu passei por várias áreas, eu trabalhei com o congresso médico, fiz alinhamento de comunicação dos médicos, e em 2017 eu abri a minha empresa para trabalhar a comunicação, fazer essa comunicação de alinhamento e eventos e experiências. Aí veio a pandemia, silenciou tudo, e aí eu voltei para o meu trabalho de bastidores, que eu sempre fiz, que foi alinhamento de comunicação, e deu um boom, porque daí eu fui para a internet, né? Fui para o online. Criei um método próprio e passei a atender principalmente mulheres do setor de saúde, beleza e bem-estar. Então hoje tenho muitas clientes, né?
tenho cases assim, super bem-sucedidos de mulheres empreendedoras nessa área e que conseguiram deslanchar, né, a sua carreira através da transformação da comunicação. Que fantástico, é isso aí. E dentro do Integral Woman, a gente tem, né, assim, muitas pessoas, muitas mulheres, né? Agora também nós temos os nossos consultores aí, temos alguns homens fazendo parte do grupo. Mas é um grupo com muita diversidade de habilidades, então a gente consegue, dentro do próprio grupo, né, fazer muita troca, tem muitos negócios, tem de tudo um pouco. A gente faz amizade, a gente viaja junto, né? E é uma oportunidade também. E a Maria está fazendo parte do grupo com a gente Agora, agora, né? E a gente tem sim. essa. É muito bom a gente poder se conhecer um pouquinho mais e apresentar um pouco mais para você que está assistindo, né? Para saber um pouco mais de como são as integrantes do Integral Woman, né? Um pouquinho da diversidade do nosso grupo, né? De como ele é integral mesmo, né? Nós temos várias pessoas no grupo, várias mulheres. E eu vou olhar de vez em quando aqui porque eu anotei algumas coisas para a gente conversar, que eu acho que já que a gente vai falar sobre comunicação, tem que estar bem alinhado, tem que estar bem importante, né? Assim, a gente seguir também alguns pontos que a gente conversou ontem para alinhar, e eu acho que faz muito sentido a gente trazer aqui. E aí, para começar, claro, né? O que é comunicação, Maria? Conta pra gente. Então, né, a comunicação é muito ampla, né? A gente tem várias áreas que trabalham com comunicação, mas basicamente a comunicação é a troca de informação. Então, o produto, a nossa matéria-prima é a informação. Quem trabalha com comunicação trabalha com a troca, com a distribuição, com a produção, distribuição e troca da informação, né? Então, quando você, eu até fiz aquela anatomia da comunicação, né, falando com você sobre a Eu comunicação, gostei. porque a comunicação ela se dá é como um grande trânsito, o ir e vir dos carros e a comunicação é o ir e vir das mensagens, né? Só que quando a gente troca as mensagens, a gente tem vários atritos, vários ruídos e aí acaba acontecendo os desentendimentos, acaba acontecendo as confusões, os conflitos, né? As pessoas não conseguem muitas vezes expressar como gostaria, às vezes não tem a intenção, mas acaba ofendendo o outro. Então a comunicação ela é muito complexa. E quando a gente se comunica, a gente coloca toda a nossa função cognitiva em atenção. Então a comunicação também requer muito, né, da nossa atenção, das nossas funções cognitivas. E por isso, muitas vezes a gente acaba deixando para lá, porque é cansativo, né? Então, assim, a comunicação, ela é uma necessidade básica, todo mundo se comunica. A gente nasce e já está se comunicando com o nosso primeiro choro, né? Só que a comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida, aprimorada, treinada e usada a nosso favor. O tema, nós colocamos o poder da comunicação, porque a comunicação ela tem poder. Ela tem o poder de fazer a sua voz ser ouvida, mas também tem o poder de silenciar a sua voz. Depende de qual a força, de como você vai usar a sua comunicação. Então, a comunicação, basicamente, é a troca da informação. Só que existe todo um processo, né, que nos coloca nesse mundo comunicativo e que se a gente não para pensar, para estudar, a gente acaba não utilizando todo o nosso potencial comunicativo. Existe um potencial, todo mundo tem um potencial comunicativo a ser explorado, né? Então E isso é você falou uma coisa muito importante, assim, né? Que a gente realmente muitas vezes fala assim, ai, dá um trabalho, né? A comunicação não violenta, por exemplo, que tem lá os 4 passos. É muito comum as pessoas falarem, não, mas é muito longo. Se eu for usar todo o passo a passo, ou se eu for falar algo. Então, se fazer entender, demanda, né? demanda. Demanda um certo, né, cuidado, demanda uma certa atenção para aquilo. Então, é mais fácil. Às vezes é mais fácil você ir lá e falar assim, só faz. Mas por quê? Só faz, né? E pronto. Agora, se você for falar, então, sabe o que você tem que fazer? Aí você vai entrar lá, tá observando? Nosso trabalho é esse, a gente faz isso, observa o fato, vai passar por tudo. Aí realmente demanda, toma tempo. Mas a efetividade da comunicação é totalmente outra, né? Eu sempre
digo, né, logo no começo dos meus cursos, quando eu começo uma mentoria, que para você se comunicar bem, você precisa de duas coisas. A primeira é aprimorar a sua comunicação, entender que essa é uma habilidade que pode ser aprimorada, que você tem que ir atrás do conhecimento, entender o processo comunicativo que estamos envolvidos, como que funciona a sua comunicação, a comunicação do outro, essa troca. Então, é realmente conhecer, né? Aprender, estudar, treinar. A segunda coisa é a intenção que você tem de se comunicar bem. E isso é de graça, está dentro de você. Qual é a sua intenção? Porque quando existe a intenção de acontecer entendimento, de se fazer ser entendido, mesmo que você não conheça as ferramentas, a pessoa vai dar um jeito. Então, essas duas coisas são extremamente importantes, né? O preparo, o conhecimento, sim, mas a intenção, né, que todo mundo tem dentro de si. Se você tem a intenção de se comunicar melhor, de aproveitar melhor a sua comunicação, de realmente fazer diferença no seu mundo, colocar luz nas suas qualidades, né, você vai dar um jeito, você vai atrás. Então a intenção é a coisa mais importante para que a comunicação aconteça com qualidade. Porque não adianta, por mais que você estude, por mais que você leia, por mais que você aprenda, se você não tem a intenção de fazer aquilo acontecer, não vai acontecer. Né? Então, comunicar-se bem é uma decisão também. É você parar e refletir em como você quer impactar o mundo do outro. Né? Porque quando a gente se comunica, a gente se expressa, a gente solta as nossas palavras ao vento, a gente impacta o mundo do outro e o outro impacta o nosso mundo. Então, vê como essa troca. Então, quando você para e pensa o que eu desejo com a minha comunicação, qual é a minha intenção na hora de se comunicar, você muda tudo. E é curioso, né? Assim, eu percebo morando fora, né? Eu tô na Inglaterra, para quem não sabe, né? Sou embaixadora aqui na Inglaterra e eu tô aprendendo inglês, né? Meu inglês está em desenvolvimento. Eu falo, mas muitas vezes tem, lógico, é muita palavra, gente. Vocabulário, assim, não acaba nunca de ter que estudar, né? E às vezes, quando você fala de intenção, eu vou com a intenção de me fazer entender. Uhum. É simples assim. O jeito que eu tiver que usar, né, assim, o que eu precisar usar para me fazer entender, eu vou usar para me fazer entender. Então, às vezes, algum gesto, né, alguma palavra, às vezes eu dou uma volta maior, eu não sei exatamente a palavra que fala aquilo, mas eu sei várias palavras que compõem uma explicação do que é o que eu quero, né? Até fazer porque é a minha intenção. E aí, nisso, eu vou falar da comunicação não violenta dentro desse processo, porque eu também entendo que, mesmo que eu vá com a intenção de me fazer entender, a outra pessoa nem sempre vai se dar esse trabalho de querer me entender, né? Por quê? Quem quer resolver é ela, né? Não sou eu. Então eu tenho empatia de entender que, assim, eu me coloquei nessa situação de vir morar fora, aprender inglês e vou encontrar pessoas no meio do caminho que não estão nem aí, que não vão querer me ajudar, né? E é sobre elas, não é sobre mim. Então tá bom. Esse daqui não rolou. Com essa pessoa não deu certo, né? Então, o que eu posso fazer agora, sei lá, numa loja, né? Alguma pessoa não quis explicar. Eu tenho alguém que poderia explicar melhor, né? Que tenha mais paciência, que não sei o quê. E tipo assim, eu simplesmente pergunto, né? Por quê? Tem essa intenção, né? Qual que é a nossa intenção? Como que a gente está chegando? Né? Como que você está chegando para aquilo, para começar aquela comunicação? O que você busca, né, de conexão com o outro? Porque a intenção é isso, né? Eu tenho a intenção de me conectar com o outro. Então, se eu tenho essa intenção, eu coloco empatia, eu coloco compaixão, eu coloco a minha autenticidade, eu vou trazendo nessa minha comunicação essa intenção, né? E Exatamente. conectando, né? Para gerar conexão, porque justamente só intenção, né? Se a gente não tiver uma intenção de conectar com a outra pessoa, às vezes essa via de mão dupla Não não acontece. acontece, é. Aí que quando você, né, é por isso que eu sempre falo que são duas coisas, né? É a intenção de você realmente ter o desejo de querer ser entendido, de ter uma boa comunicação e o preparo, o entendimento do processo comunicativo, porque nós temos o poder de influenciar,
de persuadir, até manipular, né? Então, quando a gente entende esse processo, a gente pode utilizar de ferramentas que vão fazer essa trajetória se tornar mais fácil. Agora, a comunicação, a gente também tem que ter, né, esse entendimento de que nem sempre o outro está disponível para a gente, né? E tudo bem, né? Porque a gente às vezes se ofende muito na comunicação. A pessoa não tem tempo, ela fala que não, aqui naquele momento não, e a gente se ofende. Se ele está dizendo que não é o momento, qual seria o momento apropriado? Né? Porque, veja, a pessoa que está com pressa, é um ruído isso, né? Um ruído na comunicação. Você vai passar uma informação e a pessoa está com pressa, está com dor de cabeça, está apressada, está emocionalmente abalada, ela não vai prestar atenção devida na sua mensagem. E a comunicação não vai acontecer com qualidade, né? Porque vai perder informação ali no meio do caminho. Então, quando você entende o processo comunicativo, você começa a observar e você, inclusive, começa, não, tudo bem, você começa a buscar melhores oportunidades para você fazer a sua mensagem ser ouvida, né? Então, assim, a comunicação é cansativo. Todos os dias, toda hora, a gente tem que se comunicar. Mesmo quem conhece todas as regras, as ferramentas, nem sempre está a disputar com intenção, está à disposição ali. Então, eu mesmo, às vezes, não tenho a paciência, né? Então, assim, depende muito do momento que você está vivendo, né? Mas às vezes o que eu percebo é que a gente tem a consciência, né? Então nós estamos ali no processo de consciência em relação a essa comunicação. Muitas vezes a gente comete algum deslize ali na nossa comunicação, né? Fala alguma coisa com alguma intenção, né, diferente que chega para outra pessoa. Mas a gente tem essa clareza e percebe muitas vezes no meio do caminho. Há tempo de poder É, conversar, ou falar assim, olha, né, assim, desculpa se acabou, né, chegando para você de outra forma, porque não foi minha intenção, né? Quando eu falei tal coisa, eu tinha em mente tal situação. Então a gente tem essa clareza e consegue, né? Às vezes eu tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 13 que, tipo, se eu começo a ficar nervosa, irritada, né, assim, porque as coisas não estão acontecendo e tal, já aconteceu delas falarem assim, cadê a comunicação não violenta? Tipo, cadê? a gente trabalha com comunicação, a gente é cobrado o tempo todo, porque parece que a gente tem que estar sempre brilhando, sempre se comunicando bem, né? Então assim, às vezes a situação foge um pouco do controle e você não tem aquela comunicação tão brilhante, mas é porque, antes de tudo, a gente é um ser humano, né? A gente Sim, também tem. aí a gente se conecta e fala assim, realmente, peraí, né, assim, eu poderia ter dito isso de outra forma? Poderia. Como que vocês acham que eu poderia ter falado, né? Como que chegaria melhor para vocês se eu tivesse falado de outra vez? Porque assim, eu tô falando bonitinho, eu tô querendo, né, colaboração, eu tenho necessidade, né, de colaboração, de respeito, né? A gente tem várias necessidades. Então, como que a gente vai alinhar isso? Porque eu tô, né, assim, demandando aí nesse momento, tô com essa necessidade latente, né? Como que a gente faz isso? E aí elas já começam a ter uma percepção diferente. Eu percebo nas minhas filhas, por exemplo, às vezes chegam da escola contando sobre um colega ou alguém que fez alguma coisa, aí eu falo, e como é que foi pra você? Ah, mãe, é porque provavelmente ela não estava bem por causa disso, daquilo. Ah, aconteceu outra coisa. Eu percebi que ela já estava meio irritada por causa daquilo. Então, elas conseguem enxergar além delas, né? Porque não é só sobre elas. Ah, é porque a pessoa fez isso pra mim. Pra mim, Uhum. que, né, assim, quando chegou pra... Não, já começa a ter um descolamento, assim, do tipo, não é tudo sobre mim. Os outros têm necessidades, né? E às vezes aquela irritação que chega pra você é algo do outro, não é seu, né? E Então, aí, na maioria das vezes, quando a gente se comunica, a nossa comunicação é muito mais sobre nós do que o outro, né? Porque a gente a se comunica com nossa, com a nossa referência de mundo, com o isso. nosso conhecimento e com a emoção que a gente está vivendo naquele momento. Então, a nossa comunicação, ela diz muito mais sobre nós, né, do que o outro. Por isso, eu trabalho muito a questão da escuta ativa.
para que você escutar o outro como ele é, não como você gostaria que ele fosse. Muitas vezes a gente dá resposta para o outro, a gente sugere coisa, a gente embala, né, uma conversa pensando no que a gente faria, o que seria bom para a gente, como que aquilo se encaixa no nosso mundo, né, nas nossas Sim. referências. Né? E aquilo às vezes não De encaixa acordo no com a mundo do nossa outro. Na experiência. nossa. É, a Exato, experiência que a gente teve. exatamente. Então, a comunicação ela diz muito mais sobre nós do que o outro, né? Então, quando tem a troca, por isso é que acontecem muitos conflitos, né? Porque a gente, eu tive muita dificuldade com a minha filha quando ela começou a virar adolescente, porque ela tem um estilo completamente diferente do meu, né? E eu queria que ela fosse o que eu sonhava para ela, ou seja, uma mini Maria, né? E ela é uma outra pessoa, tem outros sentimentos, outros desejos. Então eu tive que parar, enxergar ela como ela é, para poder diminuir o atrito, diminuir os conflitos, né? Porque, veja, tudo bem, mas às vezes a gente Sim. não para nem para fazer essa reflexão. Outra coisa que eu vejo muito, que eu dou aula em faculdade, com professores, né? Hoje tem uma turma de professores. Então, os professores, às vezes, eles têm aquela expectativa de que o aluno vá desenvolver determinado exercício, Verdade. né, uma redação, do jeito que ele aprendeu e ele ensinou e ele desenvolveu. Né? E a criança vai lá e ela não pensa daquela mesma forma. E ela desconstrói aquilo e faz uma coisa diferente. E, às vezes entrega até melhor. E o professor, e muitos professores têm dificuldade com isso, né? De ver o aluno ali tão pequeno encontrando um caminho diferente. Então, hoje, como tem algumas escolas que trabalham muito mais a questão da criatividade, dá muito mais liberdade para as crianças poderem se expressar, então a gente está tendo atrito com alguns professores mais velhos. Por quê? Porque a gente não, a gente fala muito mais sobre nós, né? Olha, é assim que você faz, você vai fazer assim. Primeiro assim, segundo isso, terceiro aquilo. E a criança, ela olha aquilo, ela entendeu, ela vai lá e ela não faz daquele jeito. Ela faz primeiro o último, depois ela encaixa, e no final sai uma coisa totalmente diferente, mas ela entregou o resultado, e aí dá aquele conflito. Né? Eu tenho uma professora, uma aluna, que ela nem ela sabia como ela é controladora, porque ela quer, ela fica em cima. Não, ó, você pulou, você está fazendo, não, mas eu vou fazer depois, tal. Então, assim, a comunicação, ela fala muito sobre a gente. Né? Às vezes você ofende a pessoa, mas não é porque você está ofendendo, é porque você ofende, né? A pessoa se ofende. Por quê? Porque aquilo traz lembranças e traz sentimentos ruins para ela, da experiência de vida dela, né? E às vezes você nem tá, né? Nem é algo Nem que. falou com essa Não, nem intenção de é, ofender, de causar. né? Então, Você acha que assim, nisso a gente já entra na comunicação consciente? Você acha que isso faz parte da gente ter essa consciência na comunicação? sem Tudo isso que a dúvida, gente. sem dúvida. Para você se comunicar melhor, para você tirar proveito da comunicação, para você fazer a comunicação realmente, né, trabalhar a seu favor, você usar todo o poder que a comunicação tem, a gente precisa sair do automático, né, e começar a ter uma comunicação consciente, porque às vezes a gente está na conversa, a gente nem está, né? Você está numa roda ali de conversa, ou mesmo numa reunião, e você está trocando mensagens, as pessoas estão falando, e você. Hoje, com o celular, então a distração o tempo todo ali no celular, às vezes a gente está aqui e ali, e você não está em lugar nenhum. Você troca mensagem, você nem lembra o que aconteceu. Então você não está consciente ali naquela comunicação, naquela troca de informação, na troca de mensagens, né? Então, a, a, é muito importante a gente sair do automático e trazer consciência para a nossa comunicação. Né? Ouvir, mas ouvir de verdade. Responder, mas pensar do que você vai responder. Eu até tenho no meu Instagram um cérebro que eu coloco antes de falar, conecte o cérebro com a boca. Então tem a tomadinha ligando, né? Trazer consciência para essa sua comunicação, de não responder de qualquer jeito, de observar se aquele é o melhor momento, se a pessoa está dizendo que não é, não é, né? Que se ela está com dor, se ela está se sentindo mal, se ela está se sentindo, se ela está com frio, se ela está muito cansada,
E tudo isso são ruídos psicológicos, ruídos fisiológicos que vão interferir na troca da mensagem com qualidade. Né? Então, trazer consciência para a comunicação é você parar, pensar no que você vai comunicar e observar o quanto o outro está disposto a receber o que você está entregando. Né? É muito importante você alinhar ali, né? Saber se aquele é o momento adequado, às vezes, para iniciar uma conversa, dependendo do que você vai tratar, né? A gente tem feito alguns treinamentos em empresa, né? Então a empresa tem sempre isso, né? Você vai sentar para pedir um aumento bem na hora que teve ali uma notícia de alguma coisa que aconteceu na empresa, assim, meio, né, desagradável, né? Assim, é esse o momento? Então, na empresa a gente faz isso, né? Você avalia alguns momentos. Dentro de casa tem que fazer também. Né? Às vezes não é a melhor hora para Sim. você falar sobre tal coisa. Às vezes você chega numa energia diferente de quem já está lá, né? Você acabou de chegar, tipo, calma, né? Tenha assim essa consciência de conexão. Né? Espera, alinha ali, entende como que é, faz aquele check-in, né? Deixa eu ver como que eu tô chegando, deixa eu ver como que as outras pessoas estão chegando, para ver se nós estamos na mesma página, se a gente pode, né, entrar nessa conversa. Isso quando é uma conversa, né, às vezes mais difícil, mas às vezes até quando você está muito animado, né, e você não entende, porque você chegou tão agitado e de repente a outra pessoa, tipo, murchou, né? Fala que você estava com energia demais, né, chegando, assim. Então, dá uma alinhada, né? Então, Faz um check-in do aí, mas ambiente. como fazer essa alinhada? Então, porque em casa você está ali, você conhece a pessoa, né? Mas e no trabalho? Né? E no dia a dia? E numa entrevista? Então, você pode alinhar, você pode causar esse sentimento, trazer o equilíbrio, né? Então, quando você vai para uma reunião importante e você tem uma troca de mensagens importantes e você quer ter um resultado, você tem que trazer a pessoa, equilibrar ela na sintonia que você está. Então, o que, que você faz? Primeiro passo é aquele cumprimento, né? O sorriso, aquele cumprimento. E aí você vai tratar de algo que não tem nada a ver com aquele assunto. Você vai falar de algo que é importante para a pessoa, que ela gosta. Para quê? Para tirar ela tirar toda a armadura que ela trouxe para tratar daquele tema difícil, né? Trazer o equilíbrio ali para aquela conversa. E aí a pessoa vai trocar algumas mensagens. Ah, você gosta de gatos, né? Ah, eu também tenho um gato, tal, ou cachorro, tal. E aí a pessoa, quando ela entrar nessa sintonia, começar a trocar mensagem com você, é a hora de você começar a conversa. Então, assim, às vezes a gente não encontra esse momento, então a gente tem que criar um momento para poder fazer essa troca. Porque no trabalho, às vezes, é difícil. Você tem aquela reunião, está marcada e você não vai ter uma outra oportunidade. Né? Então, quero deixar essa dica para as pessoas, para usar o poder da comunicação. Neutralize ali a situação, para que a outra pessoa desarme, né? Para que você consiga sintonizar com ela, e aí sim vocês possam tratar esse assunto, né, mais delicado, mais sério, né, um pedido de aumento, porque às vezes a pessoa está tão armada, a pessoa está tão reativa, que não depende o que você falar. Né? Tudo que você falar não vai funcionar. Então tem que Exatamente. desarmar a outra pessoa, preparar esse terreno para que essa troca seja construtiva, para que haja o entendimento. Né? Que é a minha especialidade, é criar um entendimento na comunicação. Porque a comunicação ela é muito ampla. Né? Tem a comunicação do design, que é todas as formas, todas as cores, todos os objetos, tudo que a gente vê comunica alguma coisa. Tem a comunicação do jornalismo, que é o faro da comunicação, que é quando que são os profissionais que entendem o que está acontecendo, produzem comunicação e distribuem. A comunicação da publicidade e propaganda, que é o papo reto, gatilhos mentais, aquela comunicação para vender. E a comunicação do entendimento, do relações públicas, do pessoal que trabalha com conflito, que é a comunicação do ouvido, porque a gente tem que ouvir mais, prestar atenção, entender como o outro está, para receber a nossa mensagem. E se ele não está bem e você não tem outra oportunidade, preparar esse terreno para que a sua mensagem seja recebida com qualidade, né? Porque se a pessoa
ela não consegue sair da euforia ou do nervosismo que ela está, ela não vai receber com qualidade. Ela não vai parar e pensar realmente no que você está falando. Né? Então, é Sim. desarmar esse campo para que a troca aconteça com mais tranquilidade e qualidade. Você acha que tem muito julgamento na comunicação? Você acha que as pessoas julgam Então, demais? o julgamento, ele acontece porque a gente comentou aqui, né, que quando eu me comunico muito mais sobre mim, né, a troca de mensagem, quando eu falo muito mais sobre mim, a pessoa fala muito mais sobre ela. Por quê? Porque a comunicação é a expressão do que a gente tem por dentro, né? Nossa história, vivência, experiência. Então, quando eu vejo algo que é muito diferente do que eu estou habituado, do que eu gosto, do que eu aprendi, eu já julgo aquilo como desnecessário, inconveniente, inapropriado, né? Porque não faz parte do meu mundo. Então, sim, o julgamento ele acontece muito, mas quando a gente entende que a comunicação é muito mais sobre nós, como que acontece essa troca, a gente começa a desarmar a gente mesmo e também o outro, para que essa troca aconteça com mais qualidade. E você acredita que existe diferença entre manipulação e persuasão na Não só acredito, comunicação? Porque eu sei que as pessoas têm medo, né? Fala assim, os bons comunicadores, né? Assim, ah, essa pessoa vai me levar no papo. Né? Comunicação não violenta é só papo mole, porque eu já ouvi bastante nisso, né? Então, a diferença entre manipular e persuadir, você vê? olha só, a comunicação é maravilhosa, incrível, né? A, a comunicação é a troca da informação. E você tem vários tipos de comunicação, né? Então, persuadir é você comunicar para convencer. Manipular também. Só que quando você tem a intenção de persuadir alguém, você quer convencer, mas convencer, vamos dizer assim, usando, sendo honesto, sendo correto. E quando você vai manipular, você vai usar a comunicação, mas sem a preocupação de ser honesto, de ser justo, de ser correto. Então, a manipulação, ela já parte para uma comunicação em que você usa de ferramentas, usa de informações privilegiadas, você usa você está com um ponto de vista que o outro não tem e não sabe que você tem. Né? Então, veja, se você está numa troca, se eu estou aqui, uma troca de conversa com alguém, olha, né, você fala para o seu filho, olha, hoje a gente vai chegar mais cedo, vamos fazer isso, é uma troca de informação, é uma comunicação simples. Se você quer influenciar, olha, vai mais rápido e tal, porque chegando lá já vai ter sorvete. Você já está influenciando ele, né? Ou persuadindo, né? Você vai falar, olha, quando chegar lá vai ter sorvete, vai estar todo mundo lá, a tia fulana vai relevar alguém também. Então, a criança fica toda animada, mas ela ficou animada porque você entregou informação para ela que fez com que ela tomasse uma atitude positiva ao que você gostaria, Só que ok? Tudo aí ela bem. chegou lá e tinha o sorvete, Tinha o né? Então você sorvete, persuadiu para ter para ter o resultado com base em informações concretas, concretas, reais, né? reais, Fidedignas. verdadeiras, entendeu? A manipulação é quando você faz, você promete várias coisas, você diz e não é verdadeiro. É quando você fala para a pessoa, olha, se você parcelar aqui em 10 vezes, você vai estar ganhando, vai ser muito mais fácil. Só que, na realidade, você está aumentando a dívida dele, né? Ou, no caso do filho, então, você diz, olha, a tia vai, todo mundo vai chegar lá, vai ter sorvete. E chega lá, não tem sorvete, a tia não foi. Na realidade, ele acreditou em algo, ou então tem um sorvete, mas não é o que ele gosta, é totalmente diferente. Então, ele foi manipulado a tomar uma atitude, né? Só que Uhum. ele não tinha as informações se eram verdadeiras, ele confiou em você e você não passou a informação verdadeira. Então, a manipulação é quando você também convence o outro, porém, você não usa de. Você não é honesto com a pessoa, você não é transparente com a pessoa, né? Porque você fala, olha, vamos, vai ter o sorvete e tal, mas você não diz que chegando lá, para tomar o sorvete, ele vai ter que fazer isso, vai ter que pagar R$ 100. Né? Então a pessoa é sempre surpreendida com algo que ela não esperava na manipulação. Ela se arrepende da decisão que ela tomou. Então a manipulação
ela tem esse efeito. É uma comunicação que faz com que o outro tome a decisão favorável, mas depois ele se arrepende, porque ele se sente enganado, Sim, né? porque ele percebe, né, no final de tudo que não foi, né, como Não esperado. foi Teve como ali esperado. realmente. E aí ele já não confia mais. Então, o vendedor que usa de manipulação, ele não vai ter um cliente fiel ali, É, né? O cliente não volta. Se o cliente se der conta que foi manipulado, não. Diferente do persuasivo, então, né? Que eu lembro que. a manipulação, sim. É porque quando a pessoa está sendo persuadida, na persuasão, a persuasão, na realidade, ela é uma estratégia de comunicação para convencer. Não é uma coisa só. A persuasão, ela requer que você olhe para as ferramentas que você tem e você monte ali um arsenal do que você vai usar para convencer a pessoa, dentro do que você realmente pode entregar. Então, às vezes, você pode falar para a pessoa, é, olha, no estoque nós só temos. Você está informando ela que são as últimas unidades do estoque. E isso é verdadeiro? A pessoa compra e ela se sentiu, né? Ah, realmente acabou, no dia seguinte não tem mais. Né? A manipulação no estoque não tem mais, é o último. A pessoa compra desesperada e no dia seguinte ela volta lá, tá cheio e o preço está Tá pela metade do cheio. preço. Isso foi manipulação. Entendeu? Então, a Sim, persuasão, ela é essa comunicação onde você monta essa estratégia. Então, você pode influenciar, você pode usar gatilhos mentais. Olha, né, um gatilho mental, a escassez. sim, Olha, vai escassez. acabar, vai acabar. E se vai acabar mesmo, tá tudo bem, porque vai acabar, né? Então, agora, se não vai acabar, não é persuasão, é uma manipulação, entendeu? Sim. Então, Isso deixa bem claro, né, assim, o poder que a comunicação tem, tanto positivamente quanto negativamente, dependendo de quem estiver usando esse poder da comunicação, sim, né? a comunicação ela pode criar consciência coletiva, ela pode silenciar uma pessoa, dar voz para a pessoa, e também pode criar uma consciência coletiva, né? Então, às vezes, você vê que o que faz com que um grupo vá e defenda um time e vai lá e cante um hino, é uma consciência coletiva criada através da comunicação, né? Então, isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Só que qual é a vantagem, então, de você aprender a comunicação? É manipular as pessoas? Não. É você aplicar de forma correta, usar a seu favor e se defender das armadilhas que acontecem na comunicação o tempo todo. Né? Então, ter o entendimento do processo comunicativo, né? Entender as ferramentas que você pode usar, vai, na realidade, trazer qualidade para a sua comunicação, vai ajudar você a se planejar e vai ajudar você a se defender quando alguém falar que você não pode. Mas por quê? Né? Você não pode mesmo, você está sendo manipulado, está sendo persuadido, né? Você vai conseguir entender o que está acontecendo ali naquela troca. E isso é um desenvolvimento. Né? Você não vai conseguir fazer isso do dia para a noite. Você vai começar a entender, você vai entender como funciona a sua comunicação, por que algumas coisas te tocam mais, se desequilibram, como você vai lidar com aquilo. E aí você vai desenvolvendo o seu poder de comunicar, de persuadir, de influenciar, de oratória. E aí não tem limite, né? É incrível. É incrível. Porque ajuda tanto na vida. Bom, a vida é uma só, né? É, Mas assim, ajuda na área profissional, na parte pessoal mesmo. Então, dentro do relacionamento, dentro de casa, que nem você falou da sua filha. Ah, na época da adolescência acontece isso, isso, aquilo, né? A gente vai mudando de fase com os filhos, né? Eu tô com uma de vai 13, mudando. tá entrando, né, numa outra fase. Então, os argumentos são diferentes, a forma de abordagem é diferente. Porque não adianta, né, assim, querer usar a mesma coisa que você usava quando tinha 7, 8 anos. Né? A É, forma de se comunicar é também uma muda. evolução, né? É uma evolução. É uma evolução. Então, e assim, a gente tem que lutar,
né, assim, algumas fases, porque é muito bom ter um bebê, é muito bom ter uma criança, né? Só que eles crescem, então a gente enluta aquele bebê que a gente sente falta, tal, mas a gente celebra o fato de ter virado criança. Depois a gente luta aquela criança que tá virando adolescente, né, e celebra que ela tá virando adolescente. Então são vários lutos e celebrações nesse caminho que vão mudando também a forma de comunicar. Vai exigindo. A comunicação, né, ela é a nossa principal ferramenta para estabelecer relacionamentos. Então, os relacionamentos, a gente tem vários tipos. A gente tem o relacionamento familiar, de pai, né, o relacionamento com os nossos filhos, né, relacionamento com os nossos amigos, na empresa, mesmo dentro da empresa, os nossos relacionamentos são diferentes. Você tem relacionamento com o colega, com o chefe, né, com a sua equipe. Então, quando você entende o processo comunicativo, fica mais fácil de você criar, né, você estruturar o seu pensamento e criar, sabe, um diálogo e conseguir ter sucesso ali na troca, né? Você consegue usar melhor as ferramentas que você tem. Algumas pessoas fazem isso com muito mais facilidade e outras com muito mais dificuldade, como tudo na vida. Né? Você vai dançar, algumas pessoas vão ter muito mais facilidade, vai correr, alguns vão, né? Vai escrever um Sim. livro. Então, como tudo na vida, a comunicação, para algumas pessoas, é muito mais simples, é muito mais fácil, e para outras, mais difícil. Mas, para todas as pessoas, é possível aprender, aprimorar, desenvolver, treinar e fazer com que a sua voz seja ouvida, respeitada e admirada. E me conta mais do seu curso. Ele Então, é todo online ou tem alguns encontros, mesmo que sejam online, assim, ele é todo gravado, quer dizer, tá todo gravado numa plataforma, a pessoa vai lá, faz do jeito que, né, assim, na hora que puder, faz por conta, ou são os encontros com a Maria Ramos? Como que Então, funciona, assim, a estrutura? tenho os encontros, toda quarta-feira, hoje, inclusive, eu tenho uma aula aberta, às 20 horas, quem quiser participar está convidado. Nossa aula hoje é em homenagem ao Outubro Rosa, então vamos falar do Empodere-se através da comunicação, né? E, então, nesse encontro eu recebo alunos, principalmente alunos, que eu sempre apresento um tema e no final podem tirar dúvidas. E então, assim, eu tenho vários encontros para que as pessoas possam trocar ideias, tirar dúvidas comigo. O meu curso, eu tenho um curso, o Destrave, né, que eu estou começando, que é um curso pequenininho, que ele tem 39 minutinhos, e esse curso é para a pessoa destravar a comunicação dela, para ela entender como a comunicação é ampla, quanta coisa que está envolvida. Quando você entende isso, aí você está apto para desenvolver mais. Aí tem o raio-x da comunicação, que vai fazer o raio-x na sua comunicação. Você vai entender como você se comunica, né? Você é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, porque isso vai interferir na troca de mensagens. E como que você percebe, né, se o outro é mais auditivo, mais sinestésico? Como que isso interfere? Como que é a sua comunicação intrapessoal, aquela a vozinha que você tem com você mesmo? Para a gente formar um ponto de vista, a gente tem esse diálogo interno. Né? Como que você processa o seu pensamento? Né? Então, Quais assim, filtros, né, que eu tô passando, tudo isso, essa situação. exatamente. Então, o raio-x da comunicação, a gente vai fazer o raio-x da sua comunicação. E ainda vamos entender como que você desenvolve a comunicação com o outro, como criar conexão e o preparo para falar em público. Esse curso, os meus cursos são online, a pessoa ela tem acesso no online, assiste os vídeos e tem o acompanhamento comigo. Nos encontros, né, ao vivo, online ao vivo, e esse ano estou programando fazer um encontro presencial, mas acontece, por enquanto está acontecendo tudo online. Então, tem as aulas de quarta-feira, e ainda muitos alunos acabam pedindo horário, eu faço, atendo, e tenho também a consultoria. A consultoria é para atender a alguns pontos específicos. Né? Às vezes a pessoa está com uma dificuldade, um desafio com a equipe, com o marido, então ele quer ali uma resposta, quer entender, quer preparar um curso, quer preparar uma palestra,
e aí a consultoria é mais indicado porque vou tratar de um tema que é específico e para resolver uma situação pontual, né? Porque E você acha. Pode os falar. cursos online, eles são para desenvolvimento, né, dessa habilidade. E a Sim, consultoria, ela trata dificuldades e desafios pontuais. sim. Eu ia perguntar, você acha que as pessoas, as empresas, elas têm buscado mais o tema comunicação? Têm feito Então, mais parte, assim, do mundo corporativo? eu Eu acho não que sei porque eu sigo existe. muito a comunicação não violenta e eu tenho visto muito mais, assim, empresas solicitando treinamentos, pedindo palestras, né? Assim, eu Eu acho percebo isso, mas é que porque o meu... eu acho que é uma que existe a preocupação com a comunicação, mas ainda não existe uma ação efetiva para realmente ter essa transformação. Eu tenho um instituto de inclusão, trabalho em comunicação inclusiva e treino uma PCD que é palestrante, né? E as empresas estão buscando muito a palestra, mas eles querem, muita empresa quer que a Luísa vá fazer a palestra para cumprir aquela obrigação que tem de, de cotas, né? Coloca um PCD para trabalhar lá e me chama para trabalhar comunicação, mas não está de fato envolvendo toda a empresa para mudar a comunicação. E isso acontece também dentro das equipes. Então, eu fui fazer um treinamento e o líder, né, da equipe, ele nem participou. Então, assim, existe a preocupação hoje, as pessoas estão preocupadas, elas estão falando sobre comunicação, que tem que melhorar a comunicação. Mas ainda não existe a consciência de que realmente precisa trazer isso para dentro da empresa e criar esse desenvolvimento, esse caminho para se desenvolver. Né? Porque as palestras são muito assim jogadas, sabe? Faço uma palestra, outra. Então, ainda falta uma consciência de que esse Não é desenvolvimento só uma não é só palestra, uma não é assim que vai palestra, não é só mudar a vida dele. exatamente, né? Então, porque as empresas que fazem um plano de comunicação, começam a trabalhar o desenvolvimento, elas têm resultados, muito resultados, né? Então, assim, mas ainda falta essa consciência, né? E não é algo fácil, né? Você trabalhar a comunicação, você tem que você alinhar toda essa comunicação. Então, você tem que fazer uma palestra que vai atender. Se a empresa é muito grande, tem chão de fábrica, tem gerência, tem diretoria, então você tem que ir trabalhando os grupos separadamente para depois fazer essa união, né? E daí Porque isso está muito conectado à cultura da empresa também, você né? Porque a tem que trazer comunicação. todo mundo para aquela cultura. O ideal É, é isso. Porque sim. você não tem como você mudar a comunicação de cada um, e nem é o ideal. Cada pessoa tem que comunicar com a sua essência. Só que quando você está no trabalho, a empresa tem que fortalecer a comunicação dela e alinhar todo mundo para que esteja ali funcionando com aquela essência, com aquele propósito, Ela né, tem que a empresa que tem. estar alinhada com a identidade, com os Exatamente. Só as valores, empresas todos da maiores empresa. estão realmente fazendo isso de forma, eu acho que com qualidade, com resultado, entendeu? Então, para as empresas menores, elas estão começando. Existe a preocupação, mas é algo que exige muito, né? Eu, pelo menos, tenho essa percepção de que às vezes eu sou chamada, às vezes a pessoa quer, mas ela quer dizer que está fazendo. Mas quando tem que mexer na comunicação dele, quando tem que integrar, quando tem que fazer um trabalho, ou algo mais expressivo, aquilo já vira um incômodo, né? E Sim, porque porque é mais para constar, né? É mais assim. Eu gosto de um conceito do Paulo Vieira que ele fala dos tipos de consciência, né? Da consciência disfuncional, da consciência relativa e da consciência plena. Eu Uhum. vejo isso muito, né, assim, como uma consciência Sim, relativa. Tipo, depende, né? Assim, se tiver ao meu favor, pode ser bom. Se não me der trabalho, pode ser bom, né? Então fica uma consciência do tipo assim, eu tenho consciência disso, eu sei que isso deveria estar sendo feito,
né? Mas eu faço quando me convém, eu faço se não gerar muito custo, né? Eu faço se não impactar muito no dia a dia do trabalho, se o funcionário não ficar muito fora da mesa por muito tempo. Então Isso, tem muito esse, exatamente. né? É Se muito. tem que liberar, nossa, mas vamos ter que fazer, todo dia vai ter que reunir, ou uma vez por semana vai ter que reunir, então assim, o quanto aquilo demanda da empresa, o quanto aquilo tira o funcionário dali, então assim, e também né, a situação que a gente vive também, né, hoje todo mundo trabalha com a corda no pescoço ali, né, então você tem que mostrar resultado e tal, então às vezes o próprio funcionário não quer, não tem tanto interesse. É uma situação delicada. Eu vejo que existe já a preocupação, que é um passo, mas é como a reciclagem, né? Quando você tem que separar item por item, tem que limpar, e a gente ainda está engatinhando. Quando a Achei gente viaja, ótima essa comparação. quando a gente viaja para fora e a gente vê que eu tenho a minha irmã mais nova mora na Alemanha, tenho dois sobrinhos pequenininhos. Então, assim, aquilo já está incorporado ali na sociedade, né? Então, mas houve um aprendizado. Então, assim, é, eles já estão realmente com aquilo efetivo funcionando. Mas houve um dia que teve a preocupação e começou a desenvolver. Então, a comunicação, eu vejo que hoje nós vivemos muito essa questão da preocupação com a comunicação, tem que se comunicar melhor, estamos dividindo muito tempo com o celular, não pode ter celular na empresa, mas se tirar, daí dá, sabe? Então, são várias questões hoje. E aí Sim. coloca atendimento automático não, acaba não sendo tão eficiente, vai humanizar, né? Então, qual vai ser o impacto de colocar um robozinho? Então, assim, hoje tem várias questões que estão impactando as empresas, mas na realidade o que falta ainda é a consciência de que nós temos que ter a empresa tem que desenvolver a sua comunicação e tem que fazer um trabalho para alinhar todo mundo com a comunicação dela. Ali dentro, as pessoas precisam funcionar daquele jeito, né? E porque você não vai mudar a comunicação de cada um, né? Mas você pode alinhar para que todos falem a mesma língua e caminhem na mesma direção dentro da empresa. Só que isso requer um trabalho, requer um empenho. Você precisa ter um tempo com o funcionário, você precisa fazer com que ele assista algumas aulas, ele entenda, né, esse processo. Isso não existe mágica, né? A E mágica já está os, aqui, no nosso cérebro, né? A nossa e capacidade os de entendimento. profissionais. E os profissionais novos, agora, né, os mais jovens, eles já estão buscando empresas com as quais eles se identifiquem mais, né? Eles estão todos assim, não é só porque eu tenho que trabalhar, não. Mas essa empresa, ela já é carbono, né, zero. Essa empresa trabalha com sustentabilidade. Essa empresa está ligada a qual ODS, né? Qual é o Uhum. objetivo de desenvolvimento? Em 2030, como é que vai estar essa empresa? Então tem muito dessa consciência para a juventude agora, mas ainda tem, né, assim, toda aquela questão do não dá para ficar esperando o emprego perfeito, bonito cair do céu, né? E aí É, alguns acabam entrando no mercado e não se identificando com a empresa. São muitas situações, né? eu acho Assim, que são muitos teve cenários, na verdade, né, que a gente encontra muitos, nessa muitos. jornada de comunicação e treinamento. Mas aí já entra é uma mudança social, né, que a gente está vivendo. O jovem Sim. hoje, ele tem uma visão diferente em relação ao trabalho, né, ao emprego. É, ele não quer ter um trabalho que ele vai ficar a vida inteira, né? E isso já é visto de uma forma muito mais positiva. Quando eu me formei, né, a gente tinha a ideia de que a gente se entrasse no Banco do Brasil. Eu tenho duas amigas que trabalharam no Banco do Brasil, fizeram concurso, e o pai, ele trabalhou só no Banco do Brasil. Então, a gente ainda tinha aquela ideia de que podia prestar um concurso. Meu pai, ele tinha, nossa, meu pai é juiz, então ele tinha interesse, ele queria que alguém fizesse direito, que a gente fosse juiz e tivesse aquela carreira. E a minha irmã mais velha, ela fez um concurso na Unicamp e ela está lá há mais de 30 anos. Né? Então, nossa, que maravilhoso, né? Porque ela tem um emprego sólido, uma carreira sólida, está há mais de 30 anos na Unicamp e tal. Mas o jovem hoje não tem mais essa visão. Eu vou entrar na Unicamp e ficar 30 anos
a vida inteira lá, né? Isso é uma mudança social. E a comunicação, ela depende dos seus falantes, ela é viva, ela depende da mudança social. E a comunicação vai se adaptando aos acontecimentos, né? E não ao Exatamente. contrário, né? Como muitas vezes as pessoas querem pregar, né? De que existe uma cartilha, um manual. A comunicação não se deixa engessar por manual algum. A comunicação depende de quem está praticando, É. né? Ela é viva, É né? Ela tá vivendo ali com viva. a gente. E Tá dentro da rotina. E sabe que esses dias eu fiz um treinamento de comunicação não violenta no ambiente de trabalho, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, o quanto muitas vezes um ambiente de trabalho, ele é violento, é um dos ambientes mais violentos, na verdade, na comunicação. Por quê? É uma violência meio velada, porque se você fala de uma guerra, é uma guerra, tá tudo aberto, né? Essa violência escancarada, né? Mas dentro do ambiente de trabalho ainda existe muito essa violência, né? Da vergonha, culpa e medo, né? Você tem medo de ser mandado embora, assim, né? Aquela coisa sempre, né? O vergonha, culpa e medo ainda domina muito, né? Essa linguagem ainda domina muito o ambiente de trabalho. Tem mudado com todo, né, com toda essa nossa mudança social, isso também está mudando. Mas acho que graças a Deus. a gente é agente de mudança nesse processo, né? A gente está lá fazendo esse treinamento, as empresas convidam, né? Você vai lá e dá todo esse suporte. Então, aos pouquinhos, né, a gente já está percebendo uma diferença em tudo isso e a Sim, tendência, né, a existe gente essa. espera que melhore. Eu acho que sim. Maria, a gente tá chegando. Assim, Pode falar, pode falar. né, eu acho que essa geração que está vindo, agora que está começando a ocupar postos no mercado, a minha filha mesmo, ela saiu de Portugal, ela estava trabalhando na Nestlé, mas ela não teve medo. Então, quando você não tem medo, tudo muda, né? Então, mas é a geração mais nova. Quando você começa a falar com pessoas que têm mais de 30 anos, ainda existe esse medo de perder o emprego e tal. A geração mais nova fica desempregada também, mas eles não têm tanto medo. Vai arrumar outra coisa. Então, assim, é uma mudança de comportamento isso. É, E as é. empresas, elas estão tendo que se adaptar e a mudar a sua comunicação e atender o que está acontecendo, né? Porque a, a sociedade não para, as transformações não param, né? Elas acontecem sem a nossa Só, autorização. só que não tá mudando muito são as escolas, né? Que eu percebo que tudo muda e as escolas continuam a mesma coisa. Né? Assim, os professores aplicando prova quase do mesmo jeito, poucas sutis mudanças na Não, estrutura escolar, é, assim, não sei, tá ainda começando, né? tá Começando. começando. Agora tem, Né? Porque tem, a gente tem tem a, que pegar na base, né? Eu acho é, que tem que ter essa mudança na base também, porque senão a gente cria uma estrutura igual, a gente só replica, né? O que já vem replicando há anos, né? A mesma linguagem, a mesma forma de se comunicar, só vai a nossa passando, né? Para escola frente. hoje, né? Ela tá totalmente defasada, né? Hoje o mundo é muito dinâmico para aquela escola parada, o aluno sentar, tal, tal, tal. Então, assim, realmente essa mudança é urgente, né? Porque os alunos eles têm outra cabeça hoje, né? Outras necessidades. Mas são processos, né? Que a mudança ela vai acontecendo, mas vai acontecendo vai acontecendo lenta, né? A gente Mas, ainda é muito novinho, ainda temos muito para aprender. bom, Nosso cérebro ainda está, ó, em desenvolvimento, né, grandíssimos, assim, enormes, porque não tem como, é muita evolução para a espécie em si, né? A gente está evoluindo o tempo todo e a gente percebe, a gente com essa capacidade cognitiva que a gente tem, né, que se diferencia de todos os outros animais. Então a gente está seguindo aí e evoluindo. Bom, Maria, a gente está chegando ao final, porque já deu aí uma hora da nossa live. ai, que Fala delícia. para quem está assistindo, para quem vai assistir, como que te encontra, seus contatos, deixa sua Gente, mensagem final. eu vou. Bom, espero que vocês tenham se inspirado, né, a, a trabalhar, a desenvolver a sua comunicação. E a minha empresa é Amar, com 2 R's, Comunicação.
E vocês também podem me encontrar no YouTube. E eu vou deixar meu telefone, é o 11 984410747. Quem quiser mandar mensagem, a gente tem um grupo VIP para troca de informações, troca de comunicação. Quem quiser participar também. E eu estou à disposição, né? Quem quiser mandar mensagem, eu estou à disposição. E Muito agradeço muito pelo obrigada. espaço, pela oportunidade. Obrigada, obrigada pela sua participação, por toda essa sua contribuição, porque é muito investimento de tempo, é muito investimento financeiro. A gente sabe que todo esse conhecimento ele não cai do céu, né? É muito tempo destinado para tudo isso, Sem né? E é muito dúvida. importante, né? A gente respeita muito. Você está aqui oferecendo esse seu tempo, todo esse seu conhecimento também, Ah, né? E imagina. compartilhando Um isso com a gente prazer. e que seja inspiração mesmo para quem está assistindo agora, para quem está assistindo gravado, né, que tenha sido inspiração para vocês. Bora comunicar, né, Vamos, de uma forma poderosa, efetiva. exatamente. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Vamos tirar uma foto. Consegue tirar? Peraí, deixa eu tirar os comentários então, que aí a Ah, gente consegue tirei. tirar. Ah, legal. Você tirou? Oi, Clá. Clá entrou. Tem aula hoje, hein, Clá? Às 20. Vamos tirar outra aqui, ó, que agora eu tirei os comentários. Peraí. Aí, Que tirei. foi? Bom, muito obrigada, então, Bia. Foi um prazer estar aqui com você. E venha participar da nossa aula hoje às 20. Vou te mandar o link, tá bom? Manda sim. Gente, gratidão por terem assistido a live até aqui. Um beijo grande e até a próxima live. Tchau, tchau. E agora? Vamos lá.